Olá! Hoje, a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais profundos e centrais da fé cristã, aquilo que o apóstolo Paulo chamou de o grande mistério da piedade. Estamos falando, é claro, da encarnação de Cristo. É uma verdade tão, mas tão imensa que mesmo na eternidade a gente ainda vai se maravilhar com ela. E para a gente começar, essa citação já coloca a gente no lugar certo. É um lembrete para a gente abordar esse tema com muita humildade, sabe? Porque estamos prestes a explorar uma verdade que desafia completamente a nossa lógica e nos convidam a entender as coisas pela fé. Bom, o nosso caminho para desvendar esse mistério vai ser o seguinte. Olha só. Primeiro, vamos explorar a profundidade disso tudo. Depois, entender o que foi exatamente a humilhação de Cristo. Aí, vamos analisar o seu esvaziamento divino, ver o exemplo máximo da cruz e, por fim, pensar um pouco no que tudo isso significa para a nossa vida hoje. Então, vamos lá, direto ao coração da questão. Por que a encarnação é considerada o mistério central da nossa fé? O que faz dela algo tão fundamental e, ao mesmo tempo, tão difícil da gente captar por completo? A essência do mistério está toda nesse paradoxo, que é simplesmente impressionante. Pensa bem, o infinito se tornou finito. O eterno, aquele que existe fora do tempo, decidiu entrar na nossa história, no nosso tempo, assumindo todas as limitações de um ser humano. E isso leva a gente para aquela pergunta que teólogos e cristãos fazem há séculos. Como é que foi possível? Como o divino e o humano se uniram numa única pessoa? Como o Criador do universo coube no ventre de Maria? É um conceito que, sinceramente, quebra a nossa lógica, né? Agora, a gente chega num ponto super importante para não confundir as coisas. Quando falamos da humilhação de Cristo, o que exatamente isso quer dizer? Porque, olha, não é o que a gente geralmente pensa. É crucial a gente entender o seguinte: a humilhação de Cristo não foi moral, ele nunca pecou. Foi uma humilhação de posição, de função. Quer dizer, ele abriu mão do seu status divino para assumir a nossa natureza frágil, a natureza de uma criatura. O santo se tornou vulnerável para nos salvar de dentro da nossa própria condição. E a Bíblia mostra isso de forma muito clara. Diz que ele veio em semelhança de carne do pecado, que participou do nosso sangue e da carne, e que foi tentado em tudo, exatamente como nós. A diferença crucial? Ele nunca, jamais cedeu ao pecado. E essa ideia de humilhação nos leva, talvez, a uma das passagens mais poéticas e teologicamente ricas de toda a Bíblia. O hino de Filipenses capítulo 2, que descreve esse processo de um jeito impressionante. Aqui, o apóstolo Paulo meio que desenha essa descida incrível em 4 passos. Começando lá em cima, na forma de Deus, igual ao Pai, ele se esvaziou, abrindo mão dos seus privilégios divinos, depois ele se humilhou, se tornando um servo, e o passo final. Nossa, uma obediência que o levou até a morte na cruz. O ponto mais baixo que se podia chegar. E olha só que contraste absurdo que a gente vê aqui. De um lado, Lúcifer, que quis se exaltar para ser como Deus, do outro, Cristo, que já sendo Deus, se esvaziou, se humilhou e assumiu a forma de um servo. É a inversão completa da lógica do orgulho. É a lógica do amor sacrificial em ação. E todo esse caminho de esvaziamento, de obediência, ele deságua em um único lugar, no ato mais profundo de amor e entrega de toda a história, a cruz. E o mais impressionante é que esse ato de ser levantado na cruz não surgiu do nada. Séculos antes, lá no deserto, um símbolo profético já tinha sido erguido, a serpente de bronze de Moisés, que era como uma sombra, uma dica do que estava por vir. E o próprio Jesus faz essa conexão de forma direta. Ele diz, olha, do mesmo jeito que a serpente foi levantada para curar o povo, eu também preciso ser levantado. Isso revela que a cruz sempre esteve no centro do plano de salvação de Deus. Então, o coração de tudo é este aqui. Na cruz aconteceu uma troca divina. Cristo, o inocente, tomou o nosso lugar e carregou o nosso pecado para que nós pudéssemos receber a justiça dele. Isso é o centro do Evangelho. Bom, diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar é: e daí? Como é que esse mistério teológico de 2000 anos atrás se conecta com a nossa vida, aqui e agora? Vamos pensar um pouco nisso. Quando a gente contempla um exemplo tão radical de entrega, de humildade, isso nos força a olhar para dentro. De que forma o sacrifício de Cristo na cruz desafia o nosso orgulho? Como ele nos convida a viver com mais humildade e submissão, não só a Deus, mas também uns com os outros?
O mistério da piedade não é algo para a gente entender e pronto, mas sim para a gente meditar por toda a vida. Se essa reflexão fez sentido, se te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam contemplar essa verdade tão poderosa. Fica a pergunta: se Deus foi tão longe a ponto de se humilhar por nós, até onde nós estamos dispostos a ir em humildade pelos outros?